Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tomem as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 1, versículo 13. Vamos ao texto. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amados irmãos, vamos falar de oração. Será que existe uma forma específica que quando oramos desta seguinte forma, Deus atende mais rápido? Será que são as palavras que fazem a diferença? Será que é o volume da nossa voz? Esse versículo, ele aparece no momento em que Ana está no templo derramando a sua alma diante de Deus. O capítulo 1 de Samuel nos dá uma direção sobre o drama a qual Ana estava passando. Nós vemos o versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Erroneamente, algumas pessoas dizem que Ana era estéril, mas se atentem a esse detalhe. O versículo 5 do primeiro capítulo de Samuel diz que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Dá a entender que era uma condição a qual Deus submeteu a Ana. Porém, Ana não sabia disso. Quando nós lemos o texto bíblico, nós temos a oportunidade de interpretá-lo por vários pontos. Esse é o ponto de Deus, a qual Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas Ana não sabia disso. E nós vemos isso no desenrolar da história. Ana está vivendo esse drama. Conceber um filho era algo que as mulheres desejavam muito. E isso criava um drama nela. O seu marido tinha 2 mulheres. A outra mulher usava dessa incapacidade momentânea de Ana gerar para tripudiar, para zombar. É o que o versículo 6 nos mostra. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mais uma vez o dado de cerrar a madre. Ela estava profundamente angustiada, porque não conseguia ter filhos e ora em silêncio. Diante disso, o sacerdote Eli, ao vê-la mover apenas os lábios, interpreta mal a situação e pensa que ela está bêbada. E muitas vezes, irmãos, as nossas intenções serão interpretadas de forma errônea. Ana está em um lugar religioso, um lugar ao qual Deus se manifestava. Mas tem alguém ali que não está conseguindo entender aquela forma de adorar, aquela forma de se derramar diante do Senhor. Talvez ele nunca viu alguém daquela forma, tomada de tanta angústia ao ponto de parecer embriagada ao orar. O interessante aqui, o versículo diz que Ana falava, porém no seu coração, os seus lábios só se moviam. E quantas são as vezes, irmãos, que os nossos lábios se movem, os nossos lábios emitem sons altos, palavras altas, convincentes, com muita força, mas o nosso coração está calado. E aqui é o inverso. A boca se move, mas quem fala é o coração. Esse pequeno detalhe revela uma grande verdade espiritual. O primeiro detalhe é: Deus ouve até as orações silenciosas. E aqui já é uma forma de responder a pergunta primeira no início desse devocional. Será que existe uma forma? Será que existe um jeito específico de orar a qual Deus atende? Não, irmãos. Deus ouve até orações silenciosas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente. Ora, então não é pela multiplicidade de palavras, não é pela altura da nossa voz. Veja que Ana não estava fazendo uma oração pública. Ana não estava preocupada em fazer uma oração bonita, mas ela estava fazendo uma oração do coração,
quase inaudível. E quando as palavras cessam, e quando nós entramos nesse lugar de orações inaudível, existe alguém que sonda corações e ainda continua a ouvi-las. Esse é o nosso Senhor. Isso nos mostra que Deus não depende de palavras elaboradas. Ele não depende da sua performance. Nada que façamos pode em algum momento vir a surpreender a Deus. Ele vê o interior, irmãos. Deus não está preocupado se a sua adoração é bonita, é pomposa. Ele está querendo ver a intenção do seu coração. Salmo 34, versículo 17. Clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Amados, nós não sabemos orar. E glória a Deus que o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos acompanha neste momento. Um momento ao qual é só balbuciar palavras. No momento ao qual o intelecto não consegue mais exprimir o que estamos sentindo em palavras. Aí o Espírito vem, nos abraça, nos consola. É coisa linda. Salmo 62, versículo 8. Derramai perante ele o vosso coração. Ana estava fazendo uma oração inaudível, mas era o derramar do coração de Ana perante a Deus. Mesmo quando, irmãos, não sabemos explicar nossa dor, ou quando a oração é apenas um suspiro, Deus continua ouvindo. Aleluia. Segundo ponto, nem todos entenderão sua dor. Nem todos entenderão, irmãos. O sacerdote Eli julgou ela de forma errônea. Ele interpretou sua oração como embriaguez. Irmãos, isso pode acontecer. Isso revela uma realidade da vida espiritual. Quem está olhando de fora nem sempre entende o que está acontecendo dentro. E que a gente, irmãos, tem olhar sensível para isso. Porque às vezes nós somos expert em ser inspetores da espiritualidade alheia. Não é verdade? Nós somos expert em julgar a forma do outro, como o outro ora, como o outro se relaciona com Deus. Mas não esqueça, nós estamos vendo a história de um ponto. É difícil entender o que está acontecendo ali dentro da pessoa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, porém o Senhor olha o coração. O que vale é o interior, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em secreto. E aqui, este versículo de Mateus precisa ser para nós um ponto de atenção. Principalmente com esse problema que nós temos de julgar o outro pela vista. Nós olhamos o outro, julgamos ali o momento do outro, o jeito que ele está orando, o jeito que ele está vestido, o jeito que, todos ali os atributos, tudo aquilo que está sensível aos nossos olhos. Porém, nós não sabemos se ele é uma pessoa que faz isso, que o Senhor Jesus nos orienta em Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós não sabemos se ele é um homem, uma mulher de oração em secreto com Deus. Nós não sabemos, por isso nós precisamos tomar cuidado. Às vezes julgamos a pessoa, mas não sabemos se ela é uma pessoa que mantém relacionamento de intimidade com Deus no secreto. É um ponto de atenção, irmãos. Nem sempre sua busca por Deus será compreendida pelos outros. E posso dizer algo? Está tudo bem. Está tudo bem. Ana depois dá uma resposta para Eli, mas ela manteve a sua intenção. Ela não mudou quem ela era. Terceiro ponto, a oração sincera precede grandes respostas. Tiago, em sua carta, diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. A oração sincera precede grandes respostas. Aquela oração silenciosa resultou no nascimento de Samuel. O interessante é que Ana queria um filho. Só que Deus foi segurando. Eu fico imaginando, é a imaginação aqui.
Deus cerra a madre de Ana. E Deus, lá do seu alto trono, vendo Ana chorando no templo, pedindo a graça de ter um filho. Agora, eu explico essa questão de Deus ter cerrado a madre de Ana, e não era apenas uma esterilidade. Nós sabemos que o menino que nasce dessa gravidez é Samuel. Samuel profeta. Samuel que mais tarde iria ungir Davi. Os historiadores dizem que Davi tinha mais ou menos 15 anos. Agora veja como o nosso Deus é o Senhor do tempo e mantém tudo harmonizado, tudo no controle. Ana está chorando por um filho. Nós não sabemos quanto tempo Ana estava chorando pelo filho. Nós sabemos que a madre de Ana era cerrada. E eu fico imaginando Deus falando: Ana, eu sei que você está chorando. Eu sei que você quer muito um filho agora, mas segura um pouquinho, porque eu não vou entregar nas suas mãos apenas um filho, eu vou lhe entregar um profeta. E esse profeta, num tempo determinado, num tempo correto, irá a uma casa de um homem chamado Jessé e irá ungir aquele que seria o rei de Israel. Então veja que as histórias iriam se entrelaçar. Então os tempos iriam se entrelaçar. Samuel deveria ter uma maturidade para ir lá na casa de Jessé e ungir aquele que seria o rei, no caso o rei Davi. Então eu imagino Ana orando, pedindo, e Deus falando: segura um pouco, Ana. Segura um pouco, ainda não é o momento, até chegar um momento oportuno. E esse momento oportuno, irmãos, infelizmente não era um momento oportuno para Ana, porque Ana achava que todo momento era oportuno. Aliás, ela era estéril. E quando nós estamos no meio da esterilidade, nós não entendemos o tempo. Nós achamos que todo momento é um momento do milagre acontecer. Por quê? Porque nós queremos nos ver livre do problema, livre da dificuldade, livre daquilo que está nos angustiando. Mas mesmo assim, Deus mantém um controle sobre todas as coisas. Ana, eu sei que você está chorando. Ana, eu sei que você quer ter um filho. Ana, eu sei que a oponente, a mulher do seu esposo, a todo momento fica tripudiando de você, te irritando. Eu sei, Ana. Mas segura um pouco, Ana. Porque eu não vou lhe dar apenas um filho, eu vou lhe dar aquele que será um profeta. Tanto é que Ana desejou tanto ter um filho, que quando o filho nasce, ela entrega ao Senhor. Então veja que uma oração silenciosa, irmãos, uma oração profunda que ninguém vê, é uma oração que pode mudar histórias. É uma oração que Deus, depois vai dizer a palavra, no versículo 19 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, uma oração simples. Mas olha o que diz o livro. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sabe aquela oração, amados, que foi feita no templo, aonde foi inaudível, aonde só balbuciava, aonde o coração falava e a boca só mexia? Foi essa oração que Deus se lembrou. E depois Jesus, já Novo Testamento, vai falar que nós não seremos atendidos pela multiplicidade de palavras. Até ele diz que não era para nós ficarmos nas esquinas como faz os fariseus, porque Deus está procurando verdade. Deus não está querendo uma performance, uma oração bonita, uma oração pomposa, mas Ele quer um coração orante, um coração que se desmancha. Antes de grandes respostas de Deus, muitas vezes existem orações profundas que ninguém vê. Que ninguém vê, amados. Por isso continue entrando no seu quarto, fechando a sua porta, continue descendo no secreto, continue fazendo orações profundas que ninguém vê. E posso dizer, as pessoas não precisam ver, as pessoas não precisam saber. Quem precisa saber é aquele que pode resolver o teu problema. E Ele está aqui nesta manhã. Se você estiver ouvindo à tarde, Ele está aí com você nesta tarde. Se você está ouvindo à noite, Ele está aí com você nesta noite. Basta abrir o coração. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei. Que coisa linda. É um Deus de relacionamento. Não é um Deus a qual nós falamos e não tem devolutiva. Não, Ele fala.
é um Deus de relacionamento. Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Momentos de oração aparentemente pequenos, amados, pode gerar consequências espirituais enormes. Ela orou por um filho, Deus lhe entrega um profeta. Amados, que nós possamos fazer como Ana fez, nos derramar na presença do Senhor. A história de Ana nos ensina que orações silenciosas, sinceras e profundas nunca passam desapercebidas diante de Deus. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, que nós possamos, ao exemplo de Ana, ser estes homens, essas mulheres que descem no secreto, que buscam o Senhor, mesmo em meio a lágrimas. Obrigado, Senhor, porque foi na esterilidade de Ana que o Senhor utilizou de oportunidade para uma aproximação. Bendito seja, irmãos, as dificuldades de hoje, porque elas têm nos aproximado do Senhor. Pai, nos ajude, para que as nossas orações não sejam apenas multiplicidade de palavras, para que as nossas orações não sejam apenas palavras em cima de palavras, que o nosso coração esteja em oração, Senhor. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.